Saudações a todos os alunos da disciplina de Língua Portuguesa. Quero desejar que a mão de Deus, a mão do Senhor, que criou o céu e a terra, possa estar te abençoando nesse dia, tá? Possa estar te concedendo graça, bênçãos maravilhosas. Nossa aula de hoje, tema linguagem. O objetivo desta aula é que você possa conceituar linguagem, saber as características que marcam a linguagem e ter uma noção sobre o exercício, a atividade desta semana. Nossa metodologia de trabalho, sempre frequência pelo Meet e demais orientações, a aula vídeo postada e uma atividade valendo nota semanal. Então, no finalzinho desta aula, após a exposição teórica, estaremos comentando sobre a atividade. Conceito. Professor, o que é linguagem? Linguagem é um sistema de signos que o ser humano usa para comunicar ideias e sentimentos. Os seres humanos se comunicam, os seres humanos trocam informações. A linguagem é os signos que esse ser humano utiliza para comunicar suas ideias, para transmitir suas ideias. Nós podemos classificar a linguagem na linguagem formal, que é aquela produzida nas situações chamadas situações formais. Exemplo, você vai prestar um concurso público e nesse concurso público você precisa usar a gramática normativa na sua redação. Você precisa usar as palavras com ortografia, com acentuação correta. Isso é uma situação chamada padrão, porque você está ali num concurso público. Mas existe uma outra variação da linguagem, que é a linguagem informal, onde são usadas gírias, onde são usadas palavras que formalmente são diferentes, como nós, vais, nós fomos, né? É criado gírias, novas palavras, neologismos de acordo com o local. Uma palavra no Rio Grande do Sul pode ter um nome, como pão de sal, que pode ser chamado de pão de sal, de cacetinho, de pão sovado, de várias palavras que a cada lugar tem uma expressão diferente. É chamada linguagem informal. Professor, a linguagem formal é errada? Não. E todas as pessoas que discriminam as outras por causa das gírias, por causa dos códigos usados, por exemplo, no funk, no pop, nós estamos praticando o que é chamado preconceito linguístico. Mas é claro que se você for para uma situação formal, que é uma prova, que é um ambiente de trabalho, você vai usar a linguagem formal. E o falante, ele tem que ser poliglota na sua própria língua, porque a própria língua, ela tem uma série de dialetos, de alogias, de manifestações que você precisa dominar. Não adianta você ficar na linguagem formal e ficar discriminando as pessoas pelas outras linguagens. Nós temos que dominá-las todas. Professor, quais são os tipos de linguagem que existem? Existem 3 tipos. Temos a linguagem verbal, que é aquela que utiliza as palavras, que utiliza as palavras faladas, as palavras escritas para se comunicar. São as redações, são as explicações, como está acontecendo agora. Estou explicando um tema, um conteúdo. E existem a chamada linguagem não verbal, que é aquela que usa os recursos visuais. Exemplo, no meu doutorado eu trabalho numa área chamada linguística digital. O que é isso, professor? É aquela pessoa que quando é lançado um jornal, uma música, por exemplo,
Esta pessoa vai cuidar daquela parte que são as cores, que são as imagens, que são as fotos, nada relacionado à letra da música, mas todo o campo visual, que é chamado linguagem não verbal digital. Então, e uma outra forma dessa linguagem é a linguagem de Libras. Por exemplo, na minha igreja Maranata, nós sempre nos cultos temos uma pessoa que faz os sinais, as letras, os símbolos do código de Libras, para que aquelas pessoas possam, que têm a limitação, possam ter acessibilidade. Então, essa é uma forma aí de linguagem não verbal. E temos ainda a linguagem chamada linguagem mista, ou seja, é aquela que é verbal e não verbal ao mesmo tempo. Um exemplo disso, desse tipo de manifestação mista, é a história em quadrinhos. Na história em quadrinhos você vai ter ali um forte visual, o forte desenho, mas você tem também as pequenas escritas, as pequenas palavrinhas, tratando disso, tratando dessa, dessa, dessa parte da palavra e dessa parte da escrita. Professor, e qual é a diferença entre linguagem e língua? Né? Às vezes as pessoas confundem isso. A língua, o que a gente chama de língua? Língua portuguesa, língua inglesa, são os códigos usados por um povo, por uma região, ou seja, as palavras que são usadas. Ali é a língua, ou seja, a língua portuguesa são as palavras naquela região em português, mas você pode ter a língua inglesa, que é o código de palavras usadas em um outro território, que tem essa influência do inglês. E a linguagem, ela representa os pensamentos, os sentimentos. Então, a linguagem é muito mais ampla, a língua é muito mais específica. E todas as vezes que nós escrevemos o texto, por exemplo, na redação, nós não precisamos pensar apenas no código, na palavra, na língua, mas nós temos que pensar nos sentimentos que aquelas pessoas que vão ler o texto precisam ter a partir da sua produção. Então, pensar na linguagem na redação, pensar na linguagem, naquilo que você está falando, nos sentimentos que você vai atingir nas pessoas, vai fazer com que seu texto seja mais do que um texto, mas algo que tenha poder de comunicação. E isso é o que faz uma redação ter nota 1000, tá bom? Ter nota 1000. A atividade, né? Nossa primeira atividade. Vocês vão fazer um questionário onde vão pesquisar questionários sobre a linguagem utilizada em uma imagem. Então, há uma imagem, algumas perguntas sobre aquela imagem. Então, quando você for responder, quando se perguntar qual é a linguagem, trabalhe os sentimentos, os pensamentos, as ideias que estão através daquela imagem. Existem alguns elementos da comunicação que vão estar implícitos. Por exemplo, emissor, aquele que envia a mensagem. Receptor, aquele que recebe a mensagem. Então, por exemplo, emissor, o autor de uma revista em quadrinho. Receptor, aquela pessoa que lê. Mensagem é o conteúdo da revista. Canal é o meio, no caso aí do nosso exercício, são as imagens que foram usadas para transmitir uma ideia. Qual é o código? O código é a língua. É a língua portuguesa, a língua inglesa, um francês. E o contexto, ou seja, está em que situação aquela foto. Então, a partir de uma foto, você vai responder aí algumas perguntas, tá bom? Essa é a nossa atividade, valendo nota inicial. E não é qualquer resposta. Você pode
Por exemplo, dizer que o código o código é a resposta para uma linguagem, enquanto que a resposta certa são os sentimentos que estão ali. Então, preste atenção na explicação do professor, nos conceitos aqui trabalhados, para que você possa ter um bom resultado, tá bom? Eu vou finalizar aqui o vídeo com uma oração. Lembrando que para o ensino médio nós não trabalhamos vídeos muito longos por conta da questão de nível, tá? Vocês não estão preparados ainda para ficar horas e horas, 30 minutos, por exemplo, de explicação. Não, a mente não absorve. Então, qual o ideal? 10 a 15 minutos, tá? De explicação, e o restante você vai pegar o questionário, você vai passar para o caderno, você vai responder e vai tirar um 10 dentro da aula, no tempo de aula. Senhor Deus, abençoa cada aluno, que possam, Senhor, usar a linguagem e a língua para o bem, e possa, a partir dos elementos da comunicação, Deus, emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto, serem bons comunicadores e terem sucesso na transmissão das suas ideias e sentimentos. Que Deus vos abençoe. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Felicidades a todos. Um abraço.